Bem, na aula de hoje iremos falar sobre as leis de Newton. A primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton diz que se a força resultante em um corpo é zero, então ela vai permanecer em repouso ou MRU, ou em MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Então, Isso, isso daqui, ela vai continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a força resultante for zero, devido a uma propriedade da matéria. Toda a matéria, tudo que possui massa, possui inércia. E, e a partícula com a força resultante zero tende a estar em repouso ou em MRU devido à inércia. Mas antes, vamos explicar melhor o que é inércia. Bem, a inércia ela é uma propriedade da matéria, ou melhor, tudo que possui. A inércia, na verdade, massa, né, é dito como a medida da inércia, mas de um jeito mais simples, a inércia é tudo que possui massa, possui, possui inércia. Então, a inércia é dada da seguinte forma. A inércia, ela é uma tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial. O que isso quer dizer? Que se eu estou em movimento, se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. Então, uma clássica explicação para isso é quando você está no ônibus e o ônibus está parado, você está em pé e o ônibus de repente começa a andar e você é jogado para trás. Por quê? Você estava inicialmente com uma velocidade inicial igual a zero em relação à Terra. Então, se o ônibus arranca com uma velocidade v, você tende a continuar com essa velocidade igual a zero. Você tende a continuar no mesmo local em que você estava em relação à Terra, mas o ônibus está andando. Então, agora, o ônibus estaria mais ou menos aqui. Só que você tende a continuar nesse mesmo local. Então, você pode notar que aqui você estava a uma distância, sei lá, 2x, e agora você está a uma distância x do final do ônibus. Então, é por isso que você tem a impressão de que é jogado para trás, porque você tende a continuar com uma velocidade zero em relação à Terra. E a mesma situação se aplica para o caso em que o ônibus está com uma velocidade inicial v, e de repente ele para. Agora a velocidade
dele, a velocidade dele é zero. Então, se você está dentro do ônibus, você também no começo está com uma velocidade v em relação à Terra, só que quando ele para, o ônibus parou, mas você tende a continuar por inércia com a velocidade v. Então você tende a continuar com a velocidade v mesmo o ônibus tendo parado. Então você é jogado para frente. Sabendo agora o que é inércia, fica mais fácil entender a primeira lei de Newton. Então, se a força resultante em um corpo é zero, ele está ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, se você vê um bloco em cima de uma mesa, você pode se assegurar de que, dentre as forças que existem, se eu chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2, F1 é igual a F2, para que elas cortem e a força resultante seja igual a zero, para que ele continue em repouso. E para que haja qualquer tipo de movimento, deve haver a aplicação de uma força para que torne a força resultante diferente de zero, para que tire o corpo daquele estado inicial de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Uma forma, por exemplo, de movimento retilíneo uniforme em que a força resultante é zero, é considerando, por exemplo, uma partícula viajando no espaço. Ali não haveria forças que estariam atuando na partícula, digamos, supondo que ela não sofresse nenhum tipo de força, então a força resultante nela seria zero e dessa forma ela tenderia a manter o seu estado inicial, que nesse caso seria de MRU. Nesse caso, as coisas, por exemplo, quando jogamos uma pedra e se essa pedra tivesse no fim as forças resultantes igual a zero, ela tenderia a se manter infinitamente em movimento retilíneo uniforme. No entanto, há várias forças que atuam nela, como a força da resistência do ar, a força gravitacional, entre outras, que fazem com que haja mudanças nos movimentos dela e, portanto, ela tende a cair. Então, fica elucidada então a primeira lei de Newton. Força resultante igual a zero, você sabe que a partícula tem um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ou ela está em repouso, com a velocidade igual a zero. Então vamos agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que, na verdade, poderíamos escrever a segunda lei de Newton de uma forma mais simplificada, da seguinte forma, de que força é igual a massa vezes aceleração. Mas a segunda lei de Newton em si fala que um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar a sua própria velocidade vetorial. Então, isso daí foge ao que pretenderíamos explicar aqui em termos de velocidade, mas a segunda lei de Newton permite-nos chegar a esta fórmula, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. A fórmula de que força é igual a massa vezes a aceleração. Esses tracinhos aqui
querem dizer que força e aceleração são vetores, ou seja, são grandezas que poderíamos representar por direção, sentido, não só em módulo, mas também em direção e sentido. Então, se aplicarmos uma força, que isso aqui é força resultante, e se aplicarmos uma força resultante diferente de zero, teremos uma aceleração diferente de zero. É por isso que aqui, se a força resultante for igual a zero, não teremos aceleração. Então, ou o corpo tem velocidade zero, ou a velocidade constante.